Olá, no Repórter Eco de hoje conheço uma das grandes líderes mundiais, defensora dos direitos humanos e do meio ambiente. Tem também dica de grãos germinados na alimentação natural. E especialistas analisam os riscos de epidemias se espalharem pelo mundo. Segundo este médico infectologista, a destruição de biomas como a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado abre portas para o perigo dos vírus que ficam retidos nas florestas atingirem as cidades. Adeptas da agricultura urbana falam sobre as vantagens para a saúde do plantio e consumo de vegetais em processo de germinação. E uma entrevista com a ativista humanitária Graça Machel, viúva de dois ex-presidentes famosos, Samora Machel e Nelson Mandela. Ela batalha até hoje contra a pobreza e a discriminação racial no continente africano. O recente surto de ebola na África Ocidental causou pânico no mundo, mas serviu de alerta para o perigo de novas epidemias se não houver controle e prevenção de doenças contagiosas. E a conservação da natureza é essencial para afastar esse risco. Aumento do número de casos de uma doença numa determinada região caracteriza um surto. A febre chikungunya, por exemplo, considerada prima da dengue por ter o vírus transmitido pelos mesmos mosquitos, tem casos registrados em vários estados brasileiros. Virou epidemia na Bahia e no Amapá, onde ultrapassou divisas dos municípios. Embora o índice de mortalidade não seja alto, uma morte em cada 1000 casos, quem se contamina sofre bastante, como explica o médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, Jean Gorenstein. Dando dores no corpo, dores de cabeça, febre alta, mas ele tem uma característica diferente. Ele leva a comprometimento das articulações, ele leva a uma dor articular muito mais importante. E o fato dele promover uma dor articular mais significativa, ele pode mantê-la, ou seja, com dores nas articulações, por meses, até mesmo um ano. Não havendo relatos, pelo menos no Brasil, de casos graves ou fatais como a dengue. Os vírus causadores da chikungunya circulavam em algumas regiões da África e da Ásia até 2013. Depois se alastraram pelo Caribe e pelo restante das Américas. Num mundo que desconhece fronteiras, com gente circulando entre países de vários continentes, é grande a possibilidade de registrarmos pandemias, sinônimo de doença infecto-contagiosa que se espalha em curto espaço de tempo por diversos locais do planeta. O ebola também preocupa. Como a doença ela só é transmitida a partir do início dos sintomas, o diagnóstico mais precoce possível, ou mesmo o fato de nós nos utilizarmos de uma suspeita, faz com que nós façamos o isolamento dessa pessoa, das pessoas que estão à sua volta e bem como garantamos a segurança de todos os profissionais. A redução e a fragmentação de áreas das grandes regiões naturais brasileiras, como por exemplo a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, preocupam quando o assunto é epidemia. Desmatamento e destruição colocam em risco a saúde humana. À medida que o homem invade as áreas silvestres, ele faz com que sejam tanto animais quanto insetos, mosquitos, de lá saiam das copas das árvores, por exemplo, e acabem então invadindo também dessa maneira a própria área urbana. E eles têm uma característica também que é uma questão de adaptação, e eles vão se adaptar às condições urbanas. Concentração de gente, principalmente em ambientes fechados, como ônibus ou vagões de metrô, facilita a transmissão de vírus por meio da tosse, dos espirros, da saliva. Nas ruas encontramos muita gente bem informada que compartilha as dicas, confirmadas pelos médicos, sobre o que fazer para tentar se proteger.
É tentar manter tudo limpo, né? A casa arejada, lixo, não deixar lixo ao redor. O ar transmite, né, já bactérias, poeira, sujeira, então a gente tem que sempre lavar as mãos. Quando sobra água da máquina, até por causa do racionamento agora de água, procura tampar, né, os tambores e nas plantas coloca água, porém tem a areia, né, que coloca em volta. À medida que o ar é renovado, a chance de transmissão de doenças também acaba diminuindo. Tenha na bolsa, tenham na maleta um álcool gel, fazendo assim com que essa higienização possa ser com mais frequência, evitando colocar a mão, nariz, boca e olhos, que seria uma forma de transmissão de doenças. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Cientistas da Alemanha garantem que conseguiram decifrar em laboratório um dos mistérios sobre a origem da vida na Terra. Estudiosos acreditam que os primeiros sinais de vida surgiram há 4 bilhões de anos, em um ambiente formado pelas rochas vulcânicas e o oceano. Agora, os pesquisadores descobriram a forma como as moléculas sobreviveram e se multiplicaram em uma espécie de solução extremamente quente, o que seria o ponto de partida para a evolução da vida. No Brasil, as temperaturas da região sudeste ficaram de 1 a 2 graus Celsius acima da média do restante da Terra em 2014. Os dados são da Organização Mundial de Meteorologia. O que surpreende é que dos 15 anos mais quentes registrados na história, 14 deles ocorreram neste século XXI. E a previsão não é nada animadora. Com o aquecimento global, as temperaturas devem continuar subindo. Aguarde, porque tem mais! Uma entrevista com a líder africana Graça Machel. Ela luta em defesa dos direitos humanos e pela conservação do meio ambiente. E a seguir, adeptas da agricultura urbana ensinam como fazer para germinar os grãos e tornar os alimentos mais saudáveis. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Os adeptos da alimentação natural buscam sempre produtos saudáveis. A tendência agora é o consumo de grãos germinados. Segundo alguns especialistas, esse processo ajuda a conservar os nutrientes. A Casa do Alpendre, no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista, é moradia de 3 jovens casais que se dedicam à agroecologia urbana. Na fachada, já se vê trepadeiras de maracujá e chuchu. As bananeiras ficam no espaço da horta. A moradora Manuela Mignoni e a vizinha Fernanda Nunes mostram os detalhes da casa que representam um estilo alternativo de viver na cidade. A água usada na pia da cozinha, por exemplo, é reaproveitada. Passa por um sistema que separa a gordura neste tambor e inclui filtros biológicos à base de plantas. Vai para este lago, onde vivem carpas, e serve para regar a horta, onde são cultivados mandioca, tomate e flores comestíveis, entre outros. As educadoras ambientais integram um movimento de agricultura urbana, um coletivo de pessoas que estimulam estas e outras ações. A gente faz feiras de orgânico, a gente promove eventos de alimentação sustentável, com xepas de feira, com restos de alimentos que iriam para o lixo. Aqui a gente está numa casa que tem bastante espaço. Isso é possível também para as pessoas que vivem em apartamentos? É possível em menor escala. Dá para você consegue fazer uma composteira no apartamento, um minhocário no apartamento. E você consegue ter vasinhos pequenininhos ou um pouco maiores, pode ser uma horta vertical.
A Manuela e a Fernanda gostam de divulgar o que a gente chama de alimentação viva. E para isso elas promovem oficinas ensinando como fazer brotar grãos, como o grão de bico e o grão de trigo também. Então a gente põe de molho na água à noite o grão, tá? E de manhã a gente coa esse grão. Então a gente pega uma peneira, tira toda a água dele e aí a gente vai deixar ele de pezinho, assim, tá? Para escorrer todo o restinho de água que ainda vai ficar aqui dentro. Em quantos dias vão aparecer os brotinhos? Olha, em 12 horas mais ou menos já aparecem os brotinhos. A germinação, ela é um processo que você consegue potencializar o nutriente daquele alimento, né? Por exemplo, um grão de bico, ao invés de você colocá-lo na panela de pressão, você coloca ele na água e aquela água vai entrar no grão de bico, naquele grão bem sequinho, bem durinho, e ele vai entender que ele quebrou a dormência da semente ou do grão, e ele vai entender que ele está ali agora para nascer. Tem algum trabalho científico que ateste que realmente ali tem mais nutriente no grão? Tem vários trabalhos científicos, existem vários cursos, existe, por exemplo, o Dr. Peribanês, Alberto Peribanês Gonzalez, existe a Conceição Trucon. Elas mostram a receita de um doce vivo, que não depende de forno e fogão e nem leva açúcar. Bata no liquidificador amendoim hidratado ou grãos germinados, sem líquido, com a ajuda de uma cenoura como pilão. Retire, deixe à parte e processe uvas passas previamente hidratadas. Depois, é só misturar as duas massas com um pouco de cacau em pó. Num prato, espalhe o cacau para envolver a massa, que é enrolada nas mãos como se fosse brigadeiro. E bom apetite! Algumas notícias na área de agrotóxicos no Brasil são muito preocupantes. Pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, diz que análises com 6 grupos de frutas e verduras mostrou que 25% dos alimentos pesquisados tinham nível de agrotóxicos acima do limite ou não permitido para esses produtos. As análises em quase 1.400 amostras foram com feijão, fubá de milho, tomate, abobrinhas, alface e uva, todos de amplo consumo nas feiras e supermercados onde foram colhidos. Outra pesquisa na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas mostrou que intoxicação por agrotóxicos é um dos principais fatores associados ao risco de desenvolver transtornos mentais entre a população rural de Atibaia, no estado de São Paulo. 13,3% dos pesquisados relataram ter sofrido intoxicação. O Ministério da Saúde, em um ano, registrou 171 mortes e 5.253 casos de intoxicação por agrotóxico. E todos os casos pesquisados tinham relação com intoxicação. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, então é preciso redobrar a fiscalização e os cuidados. A saúde dos cidadãos aqui está em jogo e as nossas exportações de produtos primários poderão sofrer muito com notícias sobre os casos de agrotóxicos. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. Alguns dos mais belos e exuberantes pássaros da Terra vivem nas florestas de Nova Guiné, uma imensa ilha no sudoeste do Oceano Pacífico.
As imagens dessas espécies raras foram registradas por um biólogo e um fotógrafo pesquisador da revista National Geographic. Tim Lehman e Ed Schultz participaram de 18 expedições em mata fechada ao longo de 8 anos. Tudo para contemplar bem de perto e produzir vídeos e fotos das 39 espécies que integram a família das aves do paraíso. As cenas surpreendem, revelam a diversidade de cores, formas, hábitos e comportamentos de cada um desses seres vivos, só encontrados nessa parte do planeta. Um verdadeiro show de canto e dança que a natureza oferece. Com plumagens multicoloridas, os machos se destacam das fêmeas. Bailam em complexos movimentos de cabeça, asas e corpo. Hipnotizam a parceira para atraí-la no ritual de acasalamento. Esses pássaros extraordinários se refugiam nas árvores mais altas, em meio às florestas, onde encontram comida farta e estão a salvo dos predadores. Se alimentam de frutas e pequenos insetos. Surgiram há 24 milhões de anos, cada um com uma característica específica, resultado do isolamento geográfico na ilha. Aves do paraíso da Nova Guiné, criaturas fascinantes que evoluíram em uma área tão pequena e remota da Terra. E a seguir, a força feminina na defesa dos direitos humanos. A ex-mulher de Nelson Mandela, Graça Machel, fala sobre conquistas e desafios para um mundo mais justo e ambientalmente equilibrado. O Repórter Eco volta logo mais. A entrevista especial de hoje é com Graça Machel, uma das mais respeitadas defensoras dos direitos humanos e da natureza no continente africano. Viúva de 2 ex-presidentes, Samora Machel e Nelson Mandela, ela é uma mulher de fibra e coragem que batalha até hoje por um mundo melhor. Will you please raise your right hand and say, "So help me God"? So help me God. Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul, líder da luta contra a segregação racial e Nobel da Paz. Ao morrer em dezembro de 2013, deixou um grande legado para a humanidade e uma companheira que sempre teve luz própria. A viúva Graça Machel é uma liderança africana reconhecida, dedicada à defesa dos direitos humanos e ao combate à discriminação racial num continente marcado pela pobreza. O sobrenome Machel ela mantém do casamento com o primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, morto em 1986, vítima de acidente aéreo. Apesar de ter sido casada com 2 importantes e emblemáticos presidentes de países africanos, Graça Machel não se limitou ao papel de primeira-dama. Ela traçou o seu próprio caminho. A história desta ativista humanitária começa na juventude, quando ela foi guerrilheira da Frente de Libertação de Moçambique, país onde ocupou o cargo de ministra da Educação e Cultura no primeiro governo. Nos anos 90, Graça foi convidada pela ONU para fazer um estudo sobre os impactos dos conflitos armados na infância, documento que ficou conhecido como Relatório Machel. Nascida há 69 anos, numa província de Moçambique, país de língua portuguesa do sudeste da África, Graça Machel se tornou uma espécie de promotora internacional dos direitos das crianças e das mulheres. Com um olhar voltado para questões como mortalidade materna e neonatal em países africanos, ela sugere que o problema seja analisado com mais profundidade e que as soluções não sejam baseadas apenas em estatísticas nacionais. A
ativista humanitária busca no sofrimento dos povos discriminados a força, a energia para seguir combativa numa luta que atravessa o tempo e fronteiras dos continentes. No país em que eu nasci, Moçambique, logo depois da proclamação da independência, nós adotamos uma política antirracial. Promovemos a igualdade de todos, mas de todos os cidadãos, para que eles tivessem acesso e não houvesse limitações de acesso a nenhum nível, quer de direção política, quer de acesso a recursos econômicos, quer ao acesso à educação, acesso à saúde. A África do Sul instituiu mecanismos claros, até em forma de lei, de participação de todos nos órgãos, quer dizer, de decisão. Já deve ter ouvido dizer que a Constituição da África do Sul é das mais democráticas que há. Temos um parlamento, de facto, muito diverso, quer dizer, que corresponde de alguma maneira, não estou a dizer que seja perfeito, mas está muito mais próximo de representar a diversidade, quer dizer, que a nossa sociedade é. Graça Machel falou também da importância dos países tomarem uma posição firme em relação à conservação da biodiversidade e redução das emissões de poluentes, tema que defendeu na mais recente Convenção das Nações Unidas, realizada em Nova York em setembro de 2014. Há evidência científica de que, se nós não revertermos as práticas que levaram, portanto, a que nós estivéssemos hoje no precipício que pode eliminar a vida, nos próximos 10 anos, não há como depois recuarmos para trás. É preciso que os dirigentes políticos assumam as suas responsabilidades. É preciso legislar de uma maneira muito, muito clara o que é admissível e o que é inadmissível. As empresas, as grandes empresas, têm que ser responsabilizadas por ter programas muito claros, inequívocos, de como é que vão contribuir neste esforço. Ela reforça ainda o papel da mídia em questões vitais para a saúde da humanidade e do planeta. É preciso continuar a consciencializar as pessoas. E não só consciencializar, exigir responsabilidade por parte de todos. Porque, sabe, já não é um problema que poderá provavelmente afetar-me a mim, mas afeta os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos. E ninguém nos dá o direito, a nós, de eliminar as condições de vida para aqueles que virão depois de nós. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E nada melhor do que encerrar com o pensamento de Nelson Mandela, um dos maiores líderes políticos que o mundo conheceu. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela sua origem ou religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá! Como sorale, 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 como sorale.